Sejam bem-vindos a este canal que busca ser sempre interativo e participativo. E eu recebi um e-mail, ele é um e-mail um tanto quanto diferente de todos os outros que a gente já recebeu neste canal. Enfim, ela não quer que eu fale a localidade dela e nem o nome. Boa noite, André. Gostaria que você não falasse meu nome no vídeo, claro, não será falado. Acabei de assistir um vídeo seu sobre namorar alguém imaturo. Enfim, vou te contar como estou num dilema. Namoro há 8 meses. Meu namorado é um tanto estranho. Antes de eu conhecer os pais dele, ele colocava empecilhos para eu conhecê-los. Enfim, eu não vou entrar em detalhes dos empecilhos que ele colocava, porque senão, vai identificar muito. Finalmente, ele disse que não conversava com os pais. Então eu pensei, não fala com os pais, que coisa estranha. Para resumir a história, quando conheci os pais dele, vi realmente que ele não conversava nada mesmo. Só se comunica por gestos. E quando os pais se aproximam, ele fecha o semblante. Eu já perguntei o porquê ele se fecha e não quer falar. Fica como uma ostra. Só que tem um porém. Ele tem mais de 30 anos e ainda depende dos pais financeiramente. A mãe dele paga a fatura de cartão de crédito dele e ele, como não fala com ela, sobra para eu falar como ele está. Se o trabalho dele está bem, se ele está comendo bem, etc. A mãe dele veio várias vezes por meio da minha pessoa tentar se aproximar dele, mas ele não quer. Perguntei para a mãe dele o porquê ele não fala com eles e ela não sabe. E também perguntei quanto tempo faz que ele não conversa com eles. Ela disse que há mais de 10 anos. A impressão que dá é que ele não se importa nem um pouco com os pais dele. No entanto, ele me trata bem e os amigos também. Isso é estranho, porque como ele trata bem as pessoas de fora, se dentro da própria casa não trata? Outra coisa, quando ele chega na casa dele, ele fecha a porta do quarto e fica ali no mundinho dele. Atrás da porta tem uma tranca. Só sai de lá para ir ao banheiro e ir na cozinha, mas rapidamente volta e se tranca. Aí ela coloca uns outros detalhes aqui e tal, muito particular, que eu não vou ler não. Depois ela diz assim: eu me pergunto diante de tudo isso, como serão as coisas daqui a um tempo? Será que quando ele for independente, ele vai sair da casa dos pais e fingir que eles não existem? Fora isso, eu sempre vou na casa dele, ele mal vai na minha. 98% das vezes estou na casa dele. Ele conheceu meus pais pessoalmente no começo do ano e nunca mais foi em casa. Concluindo este assunto, será que no futuro ele pode me tratar da maneira que ele trata os pais dele? Será que uma pessoa que não demonstra sentir nenhum pingo de respeito e consideração pelos pais realmente me ama como ele diz amar e realmente é uma boa pessoa? Vou comentar sobre esse assunto aqui. Então, olha, veja bem, minha querida, eu, sinceramente, eu vou dar o meu ponto de vista sobre esta situação, mas eu considero esta situação, ela bem séria, eu considero uma situação séria, e, portanto, eu aconselho você a procurar, principalmente aconselhar o seu namorado, a procurar uma terapia, fazer terapia, procurar um psicólogo, conversar com um psicólogo, inclusive você. Conversar com um psicólogo, talvez não, né? O psicólogo, ele consegue dar mais informações a partir do seu relato, você sentar, conversar com o psicólogo, marcar você também uma consulta com o psicólogo, para vocês tentarem chegar num porquê, já que ele é fechado desse jeito.
Porque a partir de um e-mail, veja bem, tem e-mails que a gente vê a história, as coisas, elas estão nas entrelinhas. Não é o seu caso. O caso que você relatou aqui, eu considero ele um caso assim que tem muita coisa escondida e que não tem como eu ficar trabalhando com suposições, tá? Então eu não posso jamais falar alguma coisa aqui de um assunto que eu considero que é bem sério. É uma coisa realmente muito séria esse aspecto. Eu só vou levantar algumas suposições, não do seu caso, do caso relatado específico, mas de situações gerais, assim. Porque muitas vezes os filhos, eles são diferentes dentro de casa. Então, o filho dentro de casa, ele é diferente. Se bem que isso aí é muito diferente, né? Não querer conversar com os pais. Eu, sinceramente, eu nunca tinha visto ou ouvido uma situação dessa. Olha, eu achava que eu já tinha visto tudo nessa vida, mas esta situação que você relatou é de fato uma situação muito diferente, eu nunca tinha escutado. Lógico, eu já acompanhei diversos conflitos de pais e filhos, mas nessa proporção de não dialogar há 10 anos, de não conversar há 10 anos. Então, eu vou falar de forma geral, tá? Não estou falando do seu caso específico, mas de forma geral. Muitas vezes os filhos são diferentes dentro de casa porque eles têm consciência que lá eles têm o amor. Lá o amor é garantido, sabe? Dentro de casa, eles têm consciência que o amor é garantido, que eles não têm que batalhar por aquele amor. Tendo em vista que lá eles consideram que lá há a garantia do amor. Tanto que, por exemplo, no caso que você relatou, você diz que ele exige algumas coisas. Exige carro, né? Fez greve de fome porque ele queria aquele carro. Então, se tem uma coisa que eu tirei das entrelinhas da sua história aqui, da história do seu namorado, é que ele é extremamente mimado. Os pais também têm uma parcela de culpa por ele ter se transformado nisso, por ter ficado do jeito que ficou. Porque que negócio é esse, né? Vou fazer greve de fome porque eu quero aquele carro mega caro. Não, eu vou comprar um mais simples, não, aí eu faço greve de fome. O cara nem conversa com os pais e acha que os pais têm o direito, o dever, né? Tem o dever de sustentá-lo, de dar tudo do bom e do melhor para ele. Olha, é por isso que eu digo, esse negócio, sabe? Para mim, esse negócio de que não pode dar um tapinha no bumbum da criança, porque senão traumatiza, tem que ser tudo na base do diálogo, tem que ser não sei o quê. Olha, um bom chinelo no bumbum da criança, não estou dizendo espancar a criança, pelo amor de Deus, mas um bom chinelo no bumbum educa muito bem, sim, sabe? Mas educa muito bem, sim. Porque muitas vezes o diálogo, tá vendo? A pessoa nem está aberta ao diálogo, então tem que começar a ter atitudes mais concretas, reais e concretas, tendo em vista que o diálogo não se resolve. Não, eu não vou dar este carro a você. Você quer o carro, meu filho? Você está querendo um carro que custa tanto? Você quer isso para você? Vá trabalhar, vá ganhar o seu dinheiro como a mãe e o pai ganhou o dinheiro nosso, tá? Eu estou te dando casa, eu te dou comida. Agora ficar pagando conta de cartão de crédito, ficar dando carro que custa caríssimo, um carro caríssimo desse. O cara faz greve de fome porque, para de frescura. Isso aí já é falta, não é? É falta de limites. Tem que colocar determinados limites, que tem pais aí que não colocam limites. E aí é que tá. Você sabia que as pessoas, elas criam determinados comportamentos a partir de como elas percebem que a gente facilita ou que a gente propicia aquele comportamento delas ou não.
Aquela frase que eu digo e que eu disse em vários vídeos e sempre vou dizer: nós somos tratados da forma como nós permitimos ser tratados. A partir do momento que o filho está agindo assim, é porque os pais permitiram que ele agisse dessa forma. Eles não impuseram, em momento algum, eles não impuseram os limites. O filho que determinou as regras dentro de casa, e não é assim. Dentro de casa, quem determinam as regras são os pais. Os pais determinam, eles podem até sentar e conversar democraticamente com os filhos, mas a palavra final será sempre deles. É óbvio, sabe? É por isso que a gente está vivendo uma crise nas instituições. A família, ela é uma instituição e ela está em crise. Ela está em crise porque os papéis estão invertendo. São os filhos que estão mandando e determinando as ações dos pais, e não os pais. Os pais não estão mais determinando as ações dos filhos, mas são os filhos que estão determinando como os pais devem se comportar e agir. São os filhos que estão determinando as regras agora. É por isso que nós estamos vivendo uma crise nas instituições da nossa sociedade e a família é uma delas. Depois você me pergunta o seguinte: como serão as coisas daqui a um tempo? Será que quando ele for independente ele vai sair da casa dos pais e fingir que eles não existem? Olha, como eu estou dizendo, é muito difícil falar vai ser assim, não vai ser assim. A partir do seu relato, se ele é uma pessoa que ele ignora a existência dos pais, estando com eles e sendo sustentado por eles, se um dia ele for independente, parece-me que é isso que vai acontecer, sim. Parece-me que é como se ele fosse se libertar. Quer dizer, estou livre agora de vocês. Né? Me parece que seria mais ou menos por aí. São situações, porque não é normal. Alguma coisa aconteceu. Sabe? Olha, tem coisa escondida aí. Não é normal. Ninguém para de falar com os pais assim. Sabe? Eu levanto de manhã e falo: olha, a partir de hoje eu estou me comunicando com gestos com vocês porque eu decidi odiar vocês. Ninguém, sabe? Não, tem coisa aí, minha querida. Os pais não estão querendo contar e nem ele. Agora que tem alguma coisa aí, tem. Isso aí tá meio evidente que tem. Agora, por que eles não têm coragem de lidar com essa situação? De assumir o que de fato aconteceu. O que de fato fez com que ele preferisse não conversar mais com os pais. E por que os pais se sentem culpados? E parece que eles querem, então, minimizar a culpa que eles sentem por ele não conversar com eles, comprando e fazendo todos os desejos que ele tem. Tem coisa aí, é óbvio que tem coisa aí, sabe? Tem alguma coisa que aconteceu aí de muito sério, de muito grave nessa história toda. Depois você disse assim: fora isso, eu sempre vou na casa dele, ele mal vai na minha. 98% das vezes estou na casa dele. Ele conheceu meus pais pessoalmente no começo do ano e nunca mais foi em casa. Então, me parece que ele tem um sério problema com relação a pais. Quando, envolve essa questão, ele não quer ir na sua casa, ele não quer ter contato com os seus pais, porque ele projeta nos pais a visão negativa que ele tem dos próprios pais dele e que ele não quer ter contato com os próprios pais, e ele projeta isso nos pais dos outros também, inclusive nos seus. Agora, o que eu me pergunto é o seguinte: o dia que vocês constituírem família, vocês serão pais. Você será mãe e ele será pai. E aí? A hora que ele sentir que ele constituiu uma família, será que ele não vai querer também se afastar? Será que ele não vai querer se fechar no mundinho dele, tendo em vista que ele tem um trauma em relação à família? Não sei. É por isso que eu estou dizendo. Tudo isso precisa ser muito conversado, muito trabalhado. São questões que precisam ser trabalhadas, precisam ser resolvidas.
E depois você finaliza, concluindo esse assunto: será que no futuro ele pode me tratar da maneira que ele trata os pais dele? Isso aí é muito comum as pessoas dizerem, isso aí é o que está no senso comum. Você quer saber como seu marido vai lhe tratar? Veja como ele trata a mãe dele. Agora, a gente não pode se pautar pelo senso comum, né? A gente tem que desenvolver o senso crítico. Isso aí é uma frase que as pessoas dizem popularmente. Olha, você quer ver como seu marido vai lhe tratar? Veja como ele trata a mãe dele. Mas dizer que isso é uma regra, complicado, né? Aplicar regras, principalmente de ditados populares, às pessoas, tendo em vista que cada pessoa age e reage de forma diferente a uma mesma situação. Então, se ele vai tratar você da mesma maneira que ele trata os pais dele, não sabemos. É o que eu já questionei anteriormente. Vocês vão constituir uma família. Se o problema dele é a família, ele vai projetar isso para a família que vocês vão constituir, se ele não resolver as questões. Graças a Deus nós temos a possibilidade de resolver nossos conflitos, mas a gente tem que ter a coragem de olhá-los de frente, de encará-los de frente, senão não tem como solucioná-los. Depois você diz assim: será que uma pessoa que não demonstra sentir nenhum pingo de respeito e consideração pelos pais realmente me ama como ele diz amar? E realmente é uma boa pessoa? A gente não pode julgar o caráter ou a bondade de alguém a partir disso. Se é uma situação traumática, se existe um trauma, se existe uma situação traumática e isso está inibindo o amor que porventura ele tenha pelos pais, é isso que está bloqueando a manifestação do amor, porque a gente não sabe se ele não ama os pais, ele não conversa com os pais, não é? É que a gente se pauta de atitudes, e quando uma pessoa não quer conversar com a gente supõe que essa pessoa ela tem alguma implicância conosco, por isso ela não quer dialogar conosco. Agora, se de repente a causa desse conflito, do que gerou essa implicância ou essa situação traumática, se ela for resolvida, até o diálogo pode voltar a acontecer e de repente isso aí não significa porque ele não conversa com os pais que ele não seja uma boa pessoa. Nós não sabemos o que aconteceu que fez com que ele preferisse se emudecer diante dos pais. Por que ele prefere ficar mudo diante dos pais? Por que ele prefere se calar diante dos pais? Enfim, não dá para a gente ficar trabalhando com hipóteses, né, ou suposições. É por isso que eu digo a você que tem que ser buscado um aprofundamento e um apoio profissional para essa situação. Tá? Já que você, né, gosta dele, você está num relacionamento com ele, ele tem melhorado, eu acredito que vale a pena a gente ajudar as pessoas, a gente estender a mão às pessoas, principalmente aquelas pessoas que a gente ama, nós temos que estender a nossa mão, nós temos que ajudar e mostrar para a pessoa que ela pode ser melhor e que ela pode melhorar, que ela pode mudar, que situações e conflitos existem na vida de todo mundo. A diferença está em como nós lidamos com eles. Não adianta jogar embaixo do tapete as situações. Conflitos existem e sempre vão existir. A questão é que nós temos que encará-los para assim solucioná-los. Muito obrigado pela sua participação. Inscrevam-se, participem deste canal que busca ser sempre interativo e participativo. Forte abraço!